Falando de Jesus Cristo, o Verbo, a palavra viva que se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e de verdade, na vida de Daniel. Daniel foi um homem que seguiu a palavra, que praticou a palavra e que esperava a palavra que viria o Messias. Ele amava o Senhor, Deus e a palavra. Daniel foi levado para a Babilônia com 17 anos e um governo Império Babilônico, um governo totalitário, único, absoluto. Ele dominava a política, a economia, a religião, e os judeus foram exilados e eram também odiados, com certeza, porque criam no Deus do céu, e ali na Babilônia havia muitos deuses. O próprio Nabucodonosor também era um deus. E ele vivia num mundo assim, um mundo de muita dificuldade, como nós hoje vivemos. Hoje nós somos muito perseguidos, odiados, e hoje muito mais ainda, e a tendência é ser mais e mais ainda. Mas Daniel foi para lá com 17 anos e com 2 anos depois, mais ou menos, Deus lhe dá a graça de revelar o sonho e a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor. Deus é exaltado, Nabucodonosor reconhece isso e coloca Daniel numa posição exaltada. Ele se torna um dos principais no Império Babilônico. Mas isso é uma exceção, isso não acontece de modo geral. De modo geral, cristãos lá, os judeus lá, que era o povo de Deus, eram humilhados, perseguidos, e também hoje nós cristãos somos humilhados, perseguidos, odiados. Não devemos esperar o amor do mundo, o acolhimento do mundo, não espere isso. O mundo odiou o nosso Senhor, porque ele testificou que as obras do mundo eram mal, e o mundo odiou ele. Se odiou o nosso Senhor, não vai nos odiar? Claro que sim, ele está em nós e continua dizendo ao mundo: vocês estão praticando o que é mal. E lá, depois da exaltação, foi exaltado, mas mesmo na exaltação ele era humilde, ele mostrava a humildade da palavra, o amor da palavra, a generosidade da palavra, o quebrantamento da palavra que viria, enfim, ele mostrava ali uma vida diferente, que era a vida da palavra que viria. Logo depois, o Nabucodonosor morreu, seu filho começou a reinar. Ele foi um rei ruim e ele esqueceu Daniel e foi exilado, esse imperador. E aí veio o império do neto de Nabucodonosor, que é Belsazar, no capítulo 5. Esse homem era um homem que não reconhecia como seu pai, não reconheceu Daniel. Daniel estava lá esquecido. Esse homem fez uma festa pagã, pegou os utensílios do templo e usou naquela festa cheia de luxúria, e aí apareceu uma mão, escreveu na parede, e ele ficou apavorado. No capítulo 5 diz assim: então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos se turbaram, a junta dos seus lombos se relaxaram e os seus joelhos batiam no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzisse diante dele os encantadores, os sábios, os feiticeiros, os magos, para que falasse o que estava escrito e a interpretação. No versículo aqui 8, ninguém foi capaz de falar o que a escritura dizia, da interpretação. No versículo 9, o rei se perturbou muito, e Belsazar, e mudou-lhe o semblante, os seus grandes estavam sobressaltados também. Aí a mãe dele, a rainha mãe, aparece na cena e diz para ele não ficar perturbado. Ela fala aqui no versículo 11: há no seu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, constituiu o chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros, porquanto o espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas, solução de casos difíceis acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, Daniel, e ele te dará a interpretação. Chamou, ele não vê ali aquele homem assim, abatido, triste, né, com expressão de murmúrio, de depressão, não. Um homem que estava ali amando a palavra, servindo a palavra, tanto que ele fala o que a mão escreveu, dá a interpretação, e de fato foi o que aconteceu. E no capítulo 7 desse livro de Daniel, no primeiro ano desse rei Belsazar,
ele tem a visão ali dos 4 animais, ele vê, Deus mostra para ele os impérios que viria, Medo-Persa, um império grego. Veja bem, um homem que no esquecimento ele viveu a palavra, no abandono viveu a palavra, na glória ele viveu a palavra. E nós não podemos esperar a glória neste mundo. Há exceções, mas o geral é perseguição e ódio. Uns são mais perseguidos, mais odiados, como no Oriente, como na China, menos que nós no Brasil, mas ódio, mesmo perseguição velada, sempre existiu e existe, e hoje nos últimos dias vai existir mais ainda. Agora vamos ver a cena do capítulo 6, Daniel na cova dos leões. Todos conhecem a história. Dário tinha 120 governadores mais importantes. Desses 120 tinha 3 mais, e dos 3 Dário amava mais Daniel e queria colocar ele na posição de líder de todos esses 120. Eles tinham inveja, ciúme de Daniel, e eles resolveram prejudicar Daniel. Não conseguia, porque ele era um homem assim que não achava falta, a não ser na lei dele. Não é que ele não era um homem que tinha pecado como nós, assim, a cobiça, o pecado está na natureza humana, mas ele vivia na palavra do Senhor, ele não vivia para si, para o pecado. E aí eles falam, vamos fazer um decreto, ó rei, um mês ninguém adora os ídolos que tem na Babilônia, somente a ti, durante um mês. Quem não curvar e adorar apenas a ti, seja jogado na cova dos leões. O rei se encantou com aquilo, ficou vaidoso, falou, um mês, tudo bem, eu vou receber toda a glória, só eu na Babilônia, mandou fazer o decreto. Aí eles falaram, o rei, tem um homem aí que não te obedece não. Quem? O Daniel. 3 vezes ao dia ele abre a janela do quarto dele e em direção a Jerusalém faz as suas orações, porque ele amava Jerusalém, ele amava o povo de Deus, amava Israel, orava pela restauração do templo. E aí o rei ficou perturbado, ele não queria, tentou revogar, mas falou, você não pode fazer, porque é uma lei dos Medos e Persas, ninguém pode revogar, nem mesmo a você, rei. E aí ele vai para casa, para o palácio, ele não janta, ele manda retirar os instrumentos, as músicas, ele jejua, ele não dorme, tem insônia. No outro dia ele vai cedinho lá na cova dos leões, com aquela voz triste, fala, Daniel, homem muito amado, será que Deus, o teu Deus, você continuamente serve, te livrou da cova dos leões? Daniel responde de dentro, Deus livrou, Deus o protegeu lá. E depois aqueles homens que acusaram seus familiares foram jogados imediatamente, foram despedaçados e mortos pelos leões. Veja bem, esse homem, Daniel, viveu até os 90 e pouco, quase 100 anos na Babilônia, sem casar, eunuco e um exilado. Outros voltaram para Jerusalém para restaurar o templo, ele não voltou, mas ele viveu lá seguindo a palavra, vivendo a palavra, esperando pela palavra. Lá no versículo 4 do capítulo 1 fala que foi trazido para servir Nabucodonosor jovens de boa aparência. A palavra boa é tombe no hebraico, que quer dizer excelente, agradável, de mais alta índole, amável, generoso, reto, íntegro, próspero, feliz, satisfeito. Veja, a satisfação de Daniel não era estar em Israel ou estar na Babilônia, não era estar como um dos mais importantes no governo de Nabucodonosor, de Dário, ou numa posição de esquecimento, não era pessoas, não era comida, não era nada disso. A satisfação, a felicidade dele era Deus e a palavra de Deus. Que assim seja na sua vida, na minha vida, nesse tempo de hoje. Que a nossa satisfação, nossa felicidade seja Cristo. Que possamos viver, deixar Cristo viver em nós. A palavra viver em tempo de exaltação, tempo de humilhação, tempo de perseguição, tempo de ódio a nós. Vamos deixar Cristo viver como Daniel permitiu a palavra se manifestar na vida dele. E você que não tem Jesus, hoje é o dia de você receber Ele. Só Ele é o Senhor e Salvador. Só Ele vai te dar essa felicidade, essa satisfação de viver nessa terra diante de todas as circunstâncias. E um dia você vai estar eternamente com Ele também. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.